CBN Debate. Apresentação: Álvaro Borba. Oferecimento DAP, Diagnóstico Avançado por Imagem. Fone 3250-3000. Nosso assunto neste sábado é o foco profissional. Como a gente deve fazer na carreira? Será que é melhor aprimorar os pontos fracos? Aliás, aprimorar os pontos fortes ou tentar consertar os fracos? Vamos tentar responder essa e outras perguntas aqui ao longo desta manhã. Quem são os nossos convidados? Rodrigo Florenzano, ele é presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Seção Paraná. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Álvaro. Também participa conosco a Adriana Ferrareto, ela é coordenadora de desenvolvimento humano, coach. Tudo bem, Adriana? Bom dia. Bom dia a todos. Participa conosco também João Carlos Motti, ele é consultor empresarial, especialista em motivação. Bom dia, Motti. Bom dia, Álvaro, bom dia a todos. E nosso quarto convidado é o Eduardo Ferraz, ele é escritor, autor do livro Por que a gente é do jeito que a gente é. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes. Tem um capítulo aqui no livro do Eduardo que trata exatamente do tema de hoje aqui do debate. Capítulo 15 do livro Por que a gente é do jeito que a gente é. O título é o seguinte: aprimorar os pontos fortes ou consertar os pontos fracos? O que dá melhores resultados? Eu marquei a página aqui, texto vai, texto vem, e a gente chega aqui à resposta claríssima, né? Dê prioridade aos pontos fortes. Eu pergunto, por quê, Eduardo? A gente tem que partir da seguinte premissa. Neurologicamente, a neurociência diz o seguinte: a personalidade de um adulto muda muito pouco. Então é uma ilusão a gente pensar, a gente ouve às vezes o seguinte: você pode ser o que você quiser, basta se esforçar. Isso não é verdade. Quando adultos, a base, a estrutura da personalidade, ela está formada. Ou seja, a gente tem 70, 80% da estrutura que não vai mudar. O que sobra mudar, para mudar, se a gente fosse comparar com um edifício, com um prédio, é o acabamento. A gente não muda a estrutura, a gente não muda o lugar. Você muda o revestimento, muda ali o chão, um detalhezinho, mas não muda o que está por dentro. Não muda a estrutura. Se a gente parte da premissa, e essa premissa é real, que a gente muda pouco, o que pede o bom senso? Que a gente primeiro descubra quais são os pontos fortes dessa estrutura, o que eu tenho de melhor, onde é que eu tenho mais habilidade, o que eu faço com maior facilidade na vida. Quando eu descubro que eu faço melhor, ou seja, os meus pontos fortes, é muito mais lógico e muito mais saudável, inclusive mentalmente, colocar foco naquilo que a gente faz melhor e se aprofundar nisso. Até aí você falou de personalidade, mas ponto forte, ponto fraco no ambiente corporativo não pode ser também alguma habilidade específica que não tenha muito a ver com personalidade? Know-how, saber fazer? Existem 8 tipos de inteligência. A inteligência não é uma só. Os talentos, eles são talento, habilidade musical, QI, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal. São vários talentos. Desses talentos é que saem as habilidades técnicas, Álvaro. Por exemplo, se eu sou uma pessoa extrovertida, focada em público, gosto de falar bastante e sou pouco concentrado, dificilmente eu vou desenvolver bem uma habilidade relacionada à concentração, como, por exemplo, a análise de número. Então, a base é a personalidade. É da personalidade que a gente desenvolve as tarefas técnicas. Se a gente resolve desenvolver, por exemplo, quem tem dificuldade de aprender uma língua nova, e tem horror a aprender uma língua nova e não gosta de aula de idiomas, isso é um ponto fraco. Se ela não usa o idioma, a minha sugestão é esqueça. Se no seu trabalho, na sua empresa, outras habilidades técnicas são mais importantes, adeque essas habilidades técnicas com os pontos fortes da sua personalidade, dos seus comportamentos. É isso que dá resultado mais rápido. Adriana, você vai lá treinar um executivo que é responsável por um orçamento de milhões. Então você é responsável pela pessoa que é responsável pelo aquele cofre cheio de dinheiro. Você daria os mesmos conselhos? Invista nos pontos fortes? Dou os mesmos conselhos. Evidente que eu sempre olho pelo seguinte prisma. A pessoa tem que saber quais são os seus gaps, e eu chamo de gap onde você está, para onde você quer chegar. Gap é uma palavra em inglês que significa falha, buraco. Falha, buraco. Interprete também como distância, de onde eu estou para onde eu quero chegar. E a gente também tem que entender que as coisas que nos limitam, elas precisam ser observadas. Só que é muito cansativo você ficar olhando só para o defeito e para a falha e tentar modificar isso. É como ele disse. Por exemplo, eu, Adri,
Eu não sei nem ligar uma HP, uma calculadora. Eu tenho essa dificuldade de usar, e eu não tenho habilidade com números e estatísticas e tudo mais. Então, eu posso até tentar fazer um curso para isso, para melhorar, mas eu serei sempre mediana nesse processo. Então, o que eu mostro para os executivos é o seguinte: perceba quais são os seus pontos fracos e o que está além do óbvio. Por que você não consegue chegar lá? Mas, sobretudo, lá é onde? A maior dificuldade das pessoas de chegar lá é porque elas não sabem o que elas querem para suas vidas, nem pessoais, nem profissionais. Então, acho que a coisa mais fácil de se começar é identificar onde é lá. Qual é a tua missão, teus propósitos. E dentro da carreira, se aonde você deseja chegar é adequado, é exequível. Partamos do princípio que sim, eu consigo chegar até lá. Aí, quando eu mapeio quais são as minhas falhas, eu tento trabalhar para amenizá-las. Só que quando eu descubro quais são os talentos daquele executivo, o crescimento é exponencial. Primeiro porque ele faz com uma fluidez absoluta. Ele faz com tanta facilidade que ele nem nota que é talento. Por isso que é difícil perceber quais são os nossos talentos. Mas se ele capta quais são e os valoriza, ele tem êxito, ele se destaca da maioria das pessoas. Porque, tecnicamente, nós somos muito semelhantes nos seus setores, nas suas funções. Um CEO que tem formação em administração, MBA, ele é muito parecido com outro. Fala mandarim, enfim, tem algumas especificações aí que o diferem. Mas os seus talentos serão o seu DNA. É essa que será a sua marca do Zorro. É isso que vai fazer você, no mercado de trabalho, se distinguir. Só que nós temos que ter a propriedade de conhecer, entender e poder aplicar isso no cotidiano, na liderança, no exercício da função com os stakeholders, com os acionistas. O quanto que eu consigo, no dia a dia, simplificar isso e transformar isso numa ferramenta para que eu possa aplicar na minha função, seja ela qual for. Então, para o executivo, para a pessoa física, para todo mundo vale a mesma dica. Mote, a gente já começou a falar muito de talento aqui hoje, deve continuar assim. Talento versus esforço, o que é aí? Conta pra gente. Eu acho que o ser humano é um sujeito ilimitado. Ele tem uma capacidade limitada para desenvolver qualquer habilidade. Entende? Desde que ele esteja capacitado. Eu não confundo capacitação com desenvolvimento. Eu acho que o cara tem que estar capacitado para ter um desenvolvimento. Entende? Se eu não tenho os dois braços, como é que eu vou aprender a nadar? Dificilmente. Eu não estou capacitado. Mas o ser humano que você olhando fisicamente tem condições, ele tem uma capacidade muito grande. E eu acho que ele pode aprender, desaprender e aprender e mudar. Desde que ele queira mudar. Entende? Eu digo o seguinte, pegando o exemplo dela. Mas eu não gosto de finanças. Se você ganhar 20 milhões na Mega Sena, você vai ter que gostar de finanças. Para poder salvar teu patrimônio. E eu te garanto que você vai aprender todas as técnicas possíveis sobre máquina de calcular. Porque você vai viver isso. Porque qual é a tua chance de ganhar 20 milhões de novo? Então as circunstâncias ajudam a circunstância. Então, eu vejo essa questão do talento vem muito da sincronia. Qual é a necessidade, qual é a oferta? Entendeu? Se você tem afinidades, e você cria afinidades, a neurolinguística que o Ferraz desenvolve no livro é sensacional nisso, o tal do rapport. Quer dizer, o que é o rapport? É o espelhamento. Como é que eu vou chegar para um cliente que entra na minha loja com a camisa do Curitiba e vou dizer eu sou atleticano? Isso é falta de competência. Se eu quero vender, eu mas digo o amor que... ao time, onde é que fica? Mas e daí, meu irmão? Mas é o ator. Nessa hora você talvez tenha que dizer, companheiro, nós gostamos de futebol, hein? Achar algo em comum. Vou achar algo em comum. Você gosta de futebol? Você é coxa? Não, eu sou atleticano, mas eu amo futebol. Nós precisamos assistir um futebol junto qualquer dia. E não puxar o antagonismo. Porque é aquela história, isso é a habilidade que você desenvolve, é o teu ponto forte que você está desenvolvendo, de percepção, que eu considero que é uma fórmula que eu desenvolvida, que a energia física das pessoas depende de um S, que chama-se sensibilidade, e você desenvolve isso. Eu acho que você tem uma capacidade para ser sensível que é absoluta, amor. Você pode aprender. Agora, peça para alguém mudar, não mudo. Quero mudar, eu mudo. Ontem eu estava em União da Vitória, o pai de um jovem que dizia que detestava a advocacia, que o pai é advogado, talvez tanto falar, veio aqui conversar com o tio dele, faz 6 meses que está fazendo advocacia, trabalhando no escritório do tio e está adorando.
E há 6 meses atrás ele detestava a advocacia. Está errado? O pai conversa com ele todo dia sobre isso. Mas faz 6 meses. Quer dizer, a paixão, né? Tá certo. Rodrigo Florenzano, concorda aí com essa análise aqui do Motti? As circunstâncias desenvolvem os talentos específicos? Desenvolve, mas tem um ponto, aproveitando o comentário da Adriana, do Eduardo e do Motti também, para a gente complementar, que assim, hoje, olhando mais para o lado empresarial mesmo, do executivo, que está no dia a dia, existe um problema muito sério hoje dentro das empresas. As pessoas, os profissionais não têm tempo para parar, para refletir, às vezes, de quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que ele precisa desenvolver e o que ele não precisa desenvolver. O dia a dia operacional, ele está de uma forma tão inflacionado, tão inchado, você tem uma dinâmica tão grande que você acorda, vai para a empresa, quando você vê, você já está indo embora. Aí você trabalha final de semana. Então, às vezes o profissional ele não se atém que ele precisa parar e olhar e falar assim, meu ponto forte é esse ou o meu ponto fraco é esse. As pessoas falam, mas como é que eu faço para desenvolver o meu ponto forte ou olhar o meu ponto fraco? Contrata um coaching. Se você não tem dinheiro para contratar um coaching, procura um profissional que você tenha confiança, que seja uma pessoa mais madura, que tenha mais experiência, para você poder parar um pouquinho e tentar olhar se você precisa desenvolver. Eu sou da seguinte opinião, eu concordo com o Eduardo. Eu acho assim, se o ponto fraco não está prejudicando o teu dia a dia, não está prejudicando o teu objetivo, você tem que se focar nos teus pontos fortes. Porque é muito mais fácil você desenvolver o que você já tem de competência e tem de habilidade, do que você pegar um ponto fraco que às vezes você vai passar a vida inteira e não vai conseguir chegar como você queria. Principalmente se você for um profissional que é exigente com você mesmo. Que você precisa olhar a tua competência. Que tem muitos profissionais que acham que o médio é o suficiente. E tem muitos profissionais que sabem que o médio não é o suficiente. O que é mais difícil, Rodrigo? Identificar o ponto forte ou fraco? Eu acho que é muito mais difícil identificar um ponto fraco. Por quê? Sabe por quê? Porque não existe muita transparência dentro das empresas. Por isso que eu falo que às vezes é necessário que haja um choque, que o profissional pergunte para uma pessoa e que essa pessoa, ele tenha confiança, que a pessoa vai ser sincera com ele e de dizer o ponto fraco. Tem muitos profissionais dentro das empresas que não sabem seus pontos fracos, porque ninguém tem coragem de dizer para eles quais são. E ele, às vezes, não tem coragem de perguntar. Falta gente para apontar a falha? Falta gente. Álvaro, posso interferir rápido? Só um pouquinho. Claro. A primeira parte aqui é da Adriana, a gente já concede o seu, Motti. Só pela ordem aqui, senhor presidente. Na verdade, assim, eu acho que tem duas questões. De fato, as pessoas têm dificuldade em dar um feedback e dizer negativamente o que a gente pensa, porque a gente não sabe a reação do outro. Eu vou dizer, olha, eu percebi isso em você, e as pessoas não estão preparadas. Até porque o que nos foi ensinado? Que as nossas sombras, vamos chamar isso de sombras, talvez, essa inabilidade de lidar com os nossos defeitos. Então, quando você fez alguma coisa que era errada na infância, disseram assim, ai, 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 isso é feio, ou ai, 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 isso é pecado. E aí o que você correndo faz? Põe embaixo do tapete. E você tem vergonha de si próprio de ter um defeito. Tanto é que nas entrevistas, quando o entrevistador pergunta para a pessoa assim, qual é o seu principal defeito? Sabe qual é a resposta número 1? Perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Chega a dar náuseas na gente, porque você fala, ui. Então, assim, menos, né? Então, vamos nos perceber. Então, vamos primeiro olhar, todo mundo tem luzes e todo mundo tem sombras. Aliás, não há luz se não houver sombra. Precisa desse contrário. Segunda coisa, por que é tão difícil, Álvaro, interpretar quais são os nossos pontos fracos? Além dessa questão cultural, religiosa e de que é feio ter defeito, o que está errado, porque é natural ter defeitos, nós temos o ego. Eu brinco que o Dom Egon, dentro de nós, ele é um dragão que toma posse da gente e ele mascara quem você é, porque ele quer distanciar você dessa realidade. Então, por que é necessário um profissional para auxiliá-lo? Ou um terapeuta, ou um bom mentor, ou um coach, ou qualquer coisa assim. Porque existem ferramentas que, quando aplicadas a essas pessoas, meio que dá uma enganada no cérebro. E o Eduardo vai talvez explicar isso com muita propriedade. Porque assim, a gente consegue disfarçar e tirar o ego do pedaço. E sem o ego preponderando, você traz respostas que vêm da curva do seu intestino delgado. Aí sai aquilo genuinamente puro e você descobre que pode ser uma falha. Tem coisas que são latentes, que você tem consciência que as tem. Mas tem outras que estão ocultas e disfarçadas. E daí a necessidade dessas ferramentas. Ensina a gente. Você disse que normalmente nas entrevistas de emprego o entrevistador pergunta quais são os seus pontos fracos. E a pessoa se sai com esse grande clichê aí, que é, eu sou perfeccionista. Que na verdade significa dizer, olha, eu não tenho defeito. Eu sou lindo de viver.